Nós temos já a nossa democracia, que é jovem, precisa passar por amadurecimento. Não, eu sou daqueles que não defendo que toda hora tenhamos uma reforma constitucional, né, ou mudanças na Constituição. Isso não é bom para a democracia. Entretanto, a gente tem que entender o momento histórico. Neste momento, há uma deformidade da relação dos três poderes. Nós estamos tendo um poder, neste caso o Poder Judiciário, que vem se sobrepondo sobre os dois demais poderes. Isso já começou e não é uma questão de um governo ou outro. Isso já vem transpassando governos. Eu estou no terceiro mandato de deputado federal e me lembro que no meu primeiro mandato, quando do impeachment da ex-presidente Dilma, ali já começou uma interferência. É que, para nós que somos de direita, meu caso, eu tenho bandeira de direita definida, sou conservador, naquele momento talvez poderia soar como uma coisa boa, que foi a interferência do poder do STF, impedindo que o presidente Lula pudesse ter sido nomeado ministro da Dilma. Eu lembro disso. Lógico que aquilo era para o Lula ter um foro especial e não ir preso, o que a motivação era errada da presidente Dilma em nomeá-lo. Entretanto, ali já foi uma das graves interferências do Poder Judiciário sobre o Executivo. Depois isso voltou a se repetir com o governo Temer, na nomeação que seria ministra, eu acho que do Trabalho, Cristiane Brasil, a filha, inclusive, do Roberto Jefferson. Mais uma vez o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, impediu a nomeação que ela pudesse ser uma ministra. Passado o governo Temer, isso volta a se repetir com o governo Bolsonaro, onde foi impedido de nomear o superintendente ou coordenador da Polícia Federal. Isso eu estou falando decisões do Supremo Tribunal Federal, por não dizer em outras esferas que acontece nos estados, pelos tribunais de justiça, muitas vezes interferências. E nós temos o mais grave para mim, que é a famosa usurpação de competência, que nós temos instrumentos constitucionais, que é a ADI, um mecanismo que os partidos e algumas instituições brasileiras podem ir ao Supremo para assustar uma decisão do próprio Congresso. Isso tem sido feito constantemente, ou quando o Congresso não legisla, como o caso do aborto, drogas, eles vão ao Supremo Tribunal Federal com esse instrumento chamado ADI, ação de declaração de inconstitucionalidade, e com esse instrumento eles acabam revertendo uma decisão do Congresso Nacional, que ali de verdade a representação do povo brasileiro. Com certeza. Então, assim, para mim, é necessário a gente rever o foro. De um tempo para cá eu amadureci essa ideia. Por quê? Porque você acaba tendo, com foro privilegiado, todos os deputados e senadores são julgados por um único colegiado, por um único magistrado ou colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. O que eu defendo, inclusive entrei com a PEC, pedindo que a gente possa redirecionar esse foro. O foro começar no Tribunal Regional Federal das regiões, né? Nós temos 5 tribunais regionais, ou seja, quer representar contra o parlamentar? Começa lá. Se o parlamentar perdeu ou ganhou, você tem mais um grau de recurso. Qual seria esse recurso? STJ. Perdeu no STJ no voto individual do ministro ou do colegiado, você teria como última instância o STF. Então, assim, você daria ao parlamentar um pouco mais de autonomia para que ele não pudesse ficar refém de de uma única instância de julgamento. Eu acho que isso acaba contribuindo neste momento para a gente evitar que um poder se sobreponha sobre o outro. Por isso eu defendo esta PEC, dei entrada, estou trabalhando intensamente para que ela seja aprovada, diferentemente daquela PEC do fim do foro, que em algum momento se falou muito no Brasil, há alguns anos atrás, e tem gente que defende, eu respeito quem defende a PEC do fim do foro, mas eu acho que a PEC do fim do foro, a intenção dela era igualar todos os cidadãos, inclusive os parlamentares. Eu tenho um receio disso, porque, por exemplo, eu que tenho um mandato muito ideológico, imagina se eu... O senhor vai receber centenas de processos por semana. Não, centenas de processos por semana e em centenas ou milhares de cidades. Como é que eu vou
colocar um advogado para me defender de uma certa causa XY, em especial por questões ideológicas. Por exemplo, se algum movimento nacional entra com 500 ações contra mim em 10% dos municípios do Brasil. Eu não vou ter nem dinheiro, nem advogado para conseguir me defender em tudo isso. Então, por isso, eu acho que aquele modelo da PEC do fim do foro, totalmente, não é o ideal para um parlamentar. E defendo esse novo modelo que eu acho que a gente consegue, pelo menos, tirar essa... eu diria a palavra muitas vezes usada, uma chantagem de um poder sobre os parlamentares quando você tem uma única instância. Isso, lamentavelmente, em casos isolados, acontece e a gente precisa evitar isso, porque isso não é salutar para a democracia. Em pouco tempo, era comentado e respeitado acerca da imunidade parlamentar, porque você está ali representando uma parcela da população que votou e você tem que ter a liberdade de falar o que bem entender, né, e não ser punido por isso. Agora, o que eu tenho percebido é que muitos têm sido punidos pelas suas declarações, né? A gente teve o caso do deputado que foi preso recentemente, esqueci o nome dele agora. Daniel Silveira. Nós temos a questão também, que não é exatamente o mesmo caso do Deltan Dallagnol, que perdeu o seu mandato. Né? Ou seja, por questões de que, por um motivo ou outro, a gente vê que existem vozes ou existe, ao que tudo indica, alas do setor político que estão sendo ali ceifadas de um jeito ou de outro. Se não pode calar de um jeito, vamos tentar de outro. Isso realmente não seria um exemplo de um grave ferimento à Constituição? O artigo 53, que aborda a imunidade parlamentar, ele é muito claro. Fica garantido ao parlamentar a liberdade de fala, independente do conteúdo que ele fale. Mas, lamentavelmente, na democracia relativa em que vivemos no Brasil, isso declarado pelo próprio atual mandatário, presidente da República, e nós temos essa preocupação. O caso do Daniel Silveira é uma prova disso. É crime de opinião que ele falou. Eu posso até discordar do que ele falou, e discordo, Yuri, com toda a sinceridade. Claro. Acho que ele exagerou no vocabulário, no tom, mas nada justifica prisão, nem processo por ele criticar ministro do STF. Quem não quer ser criticado não vá para a vida pública, não seja juiz, não seja nada. Eu estou deputado e tenho que conviver com as críticas. Ninguém é obrigado a concordar comigo 100%. Afinal de contas, isso é o grande barato da democracia. Ele foi o primeiro caso. Acho que o caso Deltan é um caso atípico, não é relacionado ao artigo 53. Foi caçar um registro de candidatura dele, para mim, porque nós temos um vácuo na legislação. A legislação brasileira, ela exige muito prazo dos candidatos, mas não estabelece prazo para os órgãos que controlam o pleito. Por exemplo, eu tenho que cumprir uma série de prazos para me tornar candidato ao cargo que seja. Vamos colocar no caso Deltan como deputado federal, que ele foi candidato. Sim. Entretanto, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e o TSE, eles não têm prazos. Ou seja, não caçaram o Deltan o mandato dele. O que caçaram foi o registro de candidatura. Que a gente pode discutir o mérito. Eu não vou nem entrar no mérito, se deveria ter caçado ou não. Para mim, lógico que não deveriam ter caçado. O mérito, para mim, era totalmente infundado. Mas o TRE e o TSE deveriam ter prazo, e eu já entrei com um projeto de lei pedindo essa alteração. Aliás, nessa própria PEC que eu entrei, está junto, eu preferi juntar as duas coisas, estabeleceu o prazo até o dia da diplomação. Porque o TSE e o TRE estão brincando com a democracia quando você submete um candidato à urna, ao sufrágio popular, quando ele tem algum tipo de impedimento técnico de ser avaliado pela população. Porque o voto é isso, você delega a alguém. Se este alguém não tem condições jurídicas ou quaisquer que sejam de participar do pleito, ele deveria ser impedido do sufrágio antes. Então, ou seja, o que está faltando na legislação, e nessa PEC eu quero corrigir isso, inclusive, colocar junto um prazo para TRE e TSE para impedir de que pessoas estejam sendo submetidas à urna que não tenham condições legais para estar ali. Isso, para mim, é brincar com o eleitor, é brincar com a democracia, e a gente precisa corrigir. Eu acho que isso gera facilmente. O TSE e o TRE poderiam se autorregular nessas matérias.
para evitar o que vem acontecendo. Mas como eles não regulam, a gente precisa fazer uma PEC. Então, nesta minha PEC, eu também acrescentei esse assunto para evitar o que aconteceu com o Deltan. Mas nós tivemos outros casos graves, para mim, do diferimento do artigo 53. Agora, recentemente, nós tivemos o deputado Nicolas Ferreira. Foi à tribuna, chamou o Lula de ladrão. Está processado por uma declaração na tribuna. Quem processou ele? Ele está processado por algum partido e está respondendo ao TSE. Já no STF. Então, assim, eu não posso mais subir na tribuna e ter imunidade parlamentar para falar o que eu penso e o que eu quero. O que o Nicolas falou é o que, no mínimo, 49% dos brasileiros acreditam que o Lula é ladrão, inclusive eu. E daí? Agora, porque nós temos essa opinião, nós vamos ter que responder ao STF. Isto, para mim, é ferir o artigo 53 da Constituição Federal. Um processo desse não deveria nem ir para frente. Nem caminhar, não deveria nem ser acatado. E salvo engano dele, foi a PGR que pediu. Que se foi, ainda é pior ainda. Ou seja, nós estamos rasgando a nossa Constituição. Outro caso semelhante, o do deputado Gilvan da Federal do Espírito Santo. Ele também, eu acho que foi pelo mesmo caso, chamou o Lula de ladrão, está respondendo processo no STF. Isso é um absurdo. E a declaração dele é dentro da Câmara, dentro do ambiente legislativo. E não foi nem na rua, o que também não seria um crime. Aliás, nós parlamentares, a Constituição no artigo 53, não fala que nós temos imunidade só para falar na tribuna. Nós temos imunidade para falar onde quiser. Eu, por exemplo, estou aqui no podcast com você, no Neurotônico, nós estamos falando aqui como um parlamentar. Nós estamos conversando como um parlamentar, eu não vim aqui como cidadão comum. Ora, se o artigo 53 não me ampara aqui neste momento em que eu estou trabalhando como um parlamentar, para que serve esse artigo? Então a democracia brasileira está fragilizada, o parlamento está de cócoras para o poder judiciário e a gente precisa reagir com altivez, com respeito, mas eu acho que há uma velha música por aí que diz cada um no seu quadrado, é o que a gente precisa fazer no Brasil ultimamente. Coisa não tá boa, não. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.